Hebreus capítulo 5, do versículo 11 ao 14, diz assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hoje eu quero falar no tema ouvintes negligentes. Ouvintes negligentes. A palavra negligente no dicionário é definida como falta de cuidado ou de interesse, indiferença. Indiferença. A palavra negligente no grego é a palavra nothros, que tem dois sentidos, dois usos, um ao sentido literal e o outro ao sentido figurativo. O sentido literal significa preguiçoso. E no sentido figurativo, significa estúpido. Estúpido. Uma boa adaptação seria a palavra lerdo. Alguém que é lerdo. A pessoa é mole, preguiçosa, não entende, não quer entender, não faz esforço nenhum. Lerdo. Então, quando falamos ouvintes negligentes, poderíamos dizer também ouvintes lerdos. Ouvintes que não estão muito aí, dando muita bola, prestando muita atenção. E no texto nós temos então a referência a ouvintes negligentes, e fala aqui que eles se fizeram, se tornaram. E nós temos algumas consequências dessa negligência. Um ouvinte negligente, ele não entende as coisas mais difíceis. No versículo 11 fala isso. Não entende as coisas difíceis, só entendem, e muito mal, o básico. Tanto que faz a referência aqui, no versículo 12, que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Ou seja, ele só entende o básico e às vezes nem isso, nem o básico. Tem que ficar ensinando vez após vez, os rudimentos básicos, o beabá do cristianismo, na palavra de Deus. Então, a pessoa se torna incapaz de entender as coisas difíceis, tá? Eles se tornam inúteis. Como assim? O versículo 12 fala que eles já deveriam ser mestres. Pelo tempo que vocês são salvos, que Paulo falando aqui, eu acredito que foi Paulo que escreveu Hebreus, mas enfim, ele fala, vocês já deveriam ser mestres. Vocês deveriam já estar avançados, deixado coisas fáceis, já estão nas coisas difíceis, vocês deveriam ser mestres, mas não. Preciso estar ensinando quando vocês deveriam ser mestres. Ou seja, eles não entendem, são inúteis, eles não amadurecem, não maturam espiritualmente. Versículo 13 fala que eles são como meninos. Essa palavra meninos quer dizer infantes. Infantes. São imaturos, não entendem nada, não são úteis. E por último, no versículo 14, fala que eles não têm o sentido exercitado para discernir. Em outras palavras, eles não têm o conhecimento, a experiência de reconhecer alguma coisa quando ela não está muito bem. Uso o termo aqui, entre o bem e o mal. Então você olha uma situação, você tem alguma coisa e você não sabe discernir. Muitas coisas você sabe discernir e faz o errado, mas outras vezes você erra porque você não sabe discernir entre o bem e o mal. Por quê? Porque não tem, olhando o versículo 14... os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. O que quer dizer isso? Razão do costume, por motivo do costume, do hábito. Quando a pessoa tem um hábito de fazer aquilo que é certo, aquilo vai desenvolver
como se fosse de um sexto sentido. Você vai poder olhar para a situação, ouvir alguma coisa e automaticamente alguma bandeirinha, alguma luzinha vai piscar e vai dizer, opa, pera, alguma coisa não tá batendo aí. O ouvinte negligente não tem esse sexto sentido. Ele pode ouvir a maior asneira, entra, engole, desce, que está tranquilo. Você vai perceber depois. É como você tem a capacidade, tem um alimento, você olha assim, você fala, isso aí está com um cara que não está legal. E você evita aquilo. O ouvinte negligente, não com alimento, mas com alguma situação, uma doutrina, alguma coisa que encara, ele vai ver aquela situação, não vai discernir, vai engolir aquilo, vai comer aquilo, vai tomar aquilo, e só vai saber o mal que fez quando aquilo começar a ter um efeito do estrago na vida deles. Por quê? Ouvintes negligentes, ouvintes lerdos. Paulo falou a mesma coisa à igreja em Corinto. Se você quiser olhar em 1 Coríntios capítulo 3, a igreja de Corinto, eu já mencionei aqui recentemente isso, a igreja de Corinto é uma igreja problemática, carnal, imatura, uma igreja terrível. E ele trata deles muito parecido com o que ele trata aqui na carta aos Hebreus. No versículo 1 de 1 Coríntios 3, fala assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então, você note como as palavras são muito parecidas, o teor é muito parecido. Aí continua: com leite vos criei, mais uma vez, falando sobre alimentos sólidos, sobre leite. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Então veja bem, a igreja em Corinto era uma igreja imatura, carnal, problemática, e uma das causas, e podemos dizer causa e efeito também, era o fato que eles, apesar de não explicitamente dito aqui, mas eles tinham as mesmas características dos ouvintes negligentes que Paulo fala lá em Hebreus. Agora você note que para o ouvinte negligente que tem essas consequências que nós vemos, e ao ver a aptidão da igreja em Corinto, eles viviam igual ao mundo. Porque fala assim, não andais segundo os homens. Ele fala, vocês são carnais, vocês são meninos, vocês vivem, vocês andam igual aos homens, indicando, você vive igual ao mundo. Agora veja bem, a igreja de Corinto era composta, como qualquer igreja, de pessoas salvas, mas eram pessoas salvas que viviam, que andavam igual ao mundo. Acho que eu falei isso recentemente. Você vê um crente carnal e um perdido, não tem lá muita diferença entre os dois, só que um é salvo e o outro não. Mas no desenrolar no dia a dia, a diferença é mínima ou nenhuma, talvez, e era exatamente o caso aqui com Coríntios. Não andais segundo os homens, por quê? Eram carnais e imaturos e não tinham a carne, o mantimento sólido, muito parecido com o que o que o autor de Hebreus no capítulo 5 fala. Então, como que alguém pode ser negligente? Como que alguém pode ser culpado de ser um ouvinte negligente? É bom saber para a gente evitar. É bom evitar porque nós não queremos ser ouvintes negligentes ou ouvintes lerdos, que seria também uma outra colocação. Então, vamos ver a primeira coisa aqui, uma forma de ser um ouvinte negligente. Abra Atos 20, Atos capítulo 20, nós vamos ver um exemplo aqui de como ser um ouvinte negligente. A primeira coisa, você é um ouvinte negligente quando você falta aos cultos. Quando você falta aos cultos, você é um ouvinte negligente. Olha o que fala aqui no versículo 19 de Atos 20. Chegando após a tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, o domingo, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então aqui, o que nós temos? Nós temos aqui o exemplo, o mau exemplo de Tomé.
Pastor, onde é que tem Tomé nessa história? Exatamente, Tomé não está nessa história. É justamente isso. Olha no versículo 24. Tá? Porque Tomé faltou o culto. Ele faltou o culto. O versículo 24 diz: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então veja bem, os 12 estavam reunidos e outros discípulos também, mas Tomé era um dos apóstolos, um dos 12. Note que o 12 está com D maiúsculo, indicando que era exatamente o grupo dos apóstolos. Mas veja bem, Tomé não estava lá. Aqui era domingo, era culto. E Tomé não estava lá. Outra coisa interessante, Tomé não estava no culto. Mas quem estava no culto também era Jesus. Jesus apareceu, Jesus estava presente no meio deles. Sabe quem está no culto agora? Jesus. Quando você falta, quando você não vem ao culto, sabe quem está no culto e você não, se você faltar? Jesus. Jesus nunca falta ao culto. Jesus prometeu sempre estar ao culto quando nos reunimos em seu nome. E nós estamos reunidos aqui, não é em nome de alguma denominação, que é a Igreja Batista Metropolitana, não pertence a nenhuma denominação. Não estamos aqui reunidos no nome do pastor. Não. Não estamos reunidos aqui em torno de nada a não ser do nome de Jesus, da palavra de Jesus. Então, Jesus está aqui. E quando você falta, como Tomé faltou, Jesus não faltou. Jesus estava presente mesmo quando ele faltou. E quando você perde o culto, entenda isso, compreenda isso. Quando alguém perde o culto, ele está perdendo alguma coisa. Eu sei, pastor, perdi o culto. Você não está entendendo. Você perdeu alguma coisa. Suponhamos que eu fizesse o seguinte: de hoje em diante, todo mundo que vier para o culto vai receber uma nota de R$100. Quem não vier para o culto vai perder. Perder o quê? Perder R$100. Pois muito bem, quando alguém perde o culto, ele está perdendo algo muitíssimo mais precioso do que meros R$100. Eu te garanto uma coisa: a frequência da igreja ia aumentar. Porque ninguém quer perder R$100. Gente, o que é R$100? Francamente, o que é R$100 comparado com a presença e o ministério de Cristo? O que é R$100? Mas muita gente não faltaria o culto se eu desse R$5. Ninguém aqui, vocês estão aqui, é claro. Mas eu estou dizendo, quando você perde um culto, você está perdendo. Não é só, perdi o culto. Você está perdendo. Porque Jesus está aqui. Então, isso não é novidade nenhuma. Vir para o culto não é vir bater ponto espiritual. Vir para o culto não é assinar o ponto. Vir para o culto é você vir se encontrar com Cristo, encontrar com o povo de Deus, encontrar no louvor de Deus, na pregação da palavra. Isso aqui é igreja. 1 hora atrás, isso aqui não era igreja. Daqui a 1, 2 horas, isso aqui não é igreja mais. Igreja é só quando nós nos reunimos. É quando a igreja está reunida e Cristo está presente. E quando você não está presente, você perde. Quem veio não perdeu, Jesus não perdeu, quem está presente não perdeu, mas quem não veio, perdeu. Tomé perdeu. Isso não é novidade. No livro de Hebreus, o mesmo livro de Hebreus que nós lemos, o 5, no capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixando a nossa congregação, em outras palavras, não vamos deixar de vir para o culto, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Já naquela época, haviam pessoas que tinham o costume, era costumais, era habitual, pessoas perderem o culto. Não, era normal, se tornou normal para eles. Aí continua. Mas antes, admoestando-nos uns aos outros, o tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, quanto mais próximo está a vinda de Cristo, mais nós devemos ser fiéis aos cultos. E se isso foi escrito mais de 2000 anos atrás, e já era dito quanto mais se aproxima, imagine hoje, em 2024, quão mais devemos ser cuidadosos e observar a nossa congregação. Então não é novidade nenhuma, não há nada novo debaixo do sol. A Bíblia fala isso. Mas enfim, então o que foi que Tomé perdeu? Tomé não foi, estava lá os outros 11, né? O 12º não estava, havia discípulos também, não era só os apóstolos.
Mas Tomé não foi. Então Tomé perdeu. O que foi que Tomé perdeu? Muito bem, vamos lá. O que estava perturbando os apóstolos? Se você olhar Atos 20 e versículo 19, fala assim, que tinham cerrado as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Aquela congregação ali estava com medo dos judeus. Por quê? Porque eles mataram Cristo e estavam querendo matar os cristãos. Havia perseguição. Então ali, eles estavam reunidos e havia um problema, outros eu imagino, mas o que mais os preocupava, o que mais os angustiava, era que havia uma perseguição. Eles estavam com medo dos judeus. Tá? E note o que foi que Jesus falou assim que apareceu, no versículo 19, assim que apareceu no meio deles. Chegando, pois, a tardecer, no dia do primeiro da semana, se tinham juntado Jesus, se pôs no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. O que eles mais precisavam naquele momento? Paz. Eles estavam com medo dos judeus. E se você notar, a segunda coisa que Jesus fala no versículo 21, ele começa com paz, e no versículo 21 ele repete a mesma coisa, paz seja convosco. Em outras palavras, Tomé não recebeu essa paz. Jesus apareceu, mostrou as mãos, mostrou o lado, e falou, paz seja convosco. E logo depois, paz seja convosco. O que eles estavam precisando, o que eles estavam querendo, o que estava faltando era paz. Sabe quem não recebeu essa paz de Cristo? Tomé. Tomé não estava lá. Tanto que ele falou, a não ser que, você lê depois adiante e veja, quando disseram, Tomé, rapaz, Jesus apareceu. Tomé falou o quê? Jesus morreu, querido. Morreu, enterrou, que apareceu. Nós vimos, ele falou, se eu não tocar as suas mãos e colocar a mão no seu lado, eu não vou crer. Que falta de fé, que falta de paz é essa, Tomé? Os outros não tinham esse problema. Os outros acreditaram porque viram e ouviram e receberam a paz de Cristo. Tomé não. Por quê? Porque Tomé perdeu o culto. Tomé não estava lá. E quando eu e quando você faltamos ao culto, tem alguma necessidade, tem alguma coisa que Jesus vai suprir, Jesus vai fazer, mas você não veio. Ai, e Jesus só faz o culto, é? Pergunta para Tomé. Jesus não foi atrás de Tomé e apareceu para ele e mostrou. Não. Quando é que foi que Jesus apareceu de novo? No próximo culto. Entenda, gente, quando se perde um culto, você perde alguma coisa. Não é pouca coisa, não. É a presença e o ministério de Jesus. Ele está aqui. Ele está presente. Nós temos todo o ministério de áudio e vídeo, e gastamos muito tempo, dinheiro, recursos fazendo. Mas sabe de uma coisa? Não é substituto. Não, vou ouvir na internet. Ouça. Eu encorajo, mas ouvir o culto na internet não é, nunca foi, nunca será substituto para estar aqui ajuntados, porque aqui a mensagem é pregada dentro e para a igreja, na presença de Cristo. Em casa não, em casa você sozinho no carro, ali não é igreja. Ouça, não é para não ouvir, ouça. Há anos eu falei, esse ministério nós temos, porque eu cresci muito no meu caminhar cristão devido ao ministério de áudio. Não tinha vídeo naquela época, não tinha inventado a câmera ainda, mas enfim, eu fui muito abençoado pelo ministério de áudio. E hoje que eu tenho um ministério, que eu tenho uma igreja, desde o primeiro dia, nós gravamos e editamos, disponibilizamos tudo. Muito mais fácil com a internet, com as várias tecnologias novas, fica mais fácil a distribuição, divulgação. Mas a questão é que isso nunca foi, nunca será o substituto para a congregação, para estar presente aqui na igreja. Você em casa, você não é igreja. Muito crente fala isso. O crente é igreja. Então eu na minha casa, eu com minha esposa, eu com meu filho, eu sozinho, eu sou a igreja. Não, você não é igreja. Você é igreja aqui, quando a igreja se reúne. Fora disso, você não é igreja. Você faz parte da igreja, mas você não é a igreja. A igreja é agora. Isso aqui é igreja. Quando a gente for para casa, a gente não é mais igreja. Ficou claro?
Você em casa, você não é igreja. Eu vou assistir a televisão. Ótimo, faça, eu não estou descorajando, faça, mas não substituta, não é substituto para estar aqui. Porque aqui é igreja. Então não seja negligente, porque Tomé perdeu, ele perdeu paz. Eles estavam perturbados e Jesus veio para acalmá-los e assegurá-los. Quantas vezes muita gente fala, não vou para a igreja porque eu estou muito aperreado. Provavelmente Tomé falou essa mesma coisa. Provavelmente estava com medo dos judeus, igual aos outros. Eu vou me arriscar, e se me pegarem, e se me identificarem? Eu não, eu vou ficar aqui, tanto aperrei, vou deixar para lá. Vou não. Quantas vezes nós fazemos isso? Estou estressado, estou preocupado, estou com isso, estou com aquilo, não vou não. Está perdendo, como Tomé perdeu. Jesus também veio e deu àqueles presentes direção e propósito. Versículo 21. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ele está fazendo o quê? Ele está dando uma direção, um propósito. E quando você vem para o culto, você vem ser acalmado, receber paz, e Deus quer lhe impartir um propósito, uma direção na sua vida. Mas se você não vem, Jesus não vai mandar um e-mail, um zap, um messenger, ele não vai. Não vai. Ele vai mandar o recado, sabe onde? Aqui no culto. Uma coisa impressionante, às vezes eu prego uma mensagem, a mesma mensagem, para uma pessoa foi uma coisa, para outra pessoa foi outra coisa. Eu falei, mas como é que é isso? É Jesus que está aqui, o Espírito Santo que está aqui. Ele vai direcionar a palavra para o seu propósito que ele tem para a palavra dele. Então, alguma pessoa recebe encorajamento, outra pessoa recebe umas lapadas no pé do ouvido, está precisando. Uns é os puxões de orelha, outros é ânimo, outra é direção, outro é propósito, outro é encorajamento. Que eu estou falando por fora, mas o Espírito Santo fala por dentro. Por quê? Porque aqui é a igreja. Jesus está aqui. Não perca. Tomé perdeu paz, perdeu direção e propósito, e também ele veio dar para eles o quê? Olha no versículo 22, poder. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Interessante. Eles receberam poder. Tomé não recebeu esse poder, Tomé não recebeu o propósito, Tomé não recebeu a paz. Por quê? Porque ele não estava no culto. E quando nós perdemos o culto, estamos sendo ouvintes negligentes, por quê? Porque nós estamos sendo indiferentes. Lembre que a definição de negligente quer dizer falta de interesse e indiferença. Não se damos sequer o trabalho de vir ouvir. Gente, isso é o ápice da negligência. Não é que eu vou ouvir e vou ser indiferente. Eu não vou nem ouvir. Eu não vou nem lá. Eu não quero nem ouvir. Se isso não fosse um ouvinte negligente, eu não sei o que é. Eu não sei o que é, francamente. Mas o ouvinte negligente, ele vai perder alguma coisa. Aí depois, lá na frente, reclama, por quê? Peraí, Jesus apareceu aqui, ele quer suprir o que lhe falta, ele quer lhe encorajar, lhe empoderar, lhe direcionar, mas tu não vem. Não você está aqui. Mas o ouvinte negligente, ele é indiferente à palavra de Deus. Então quantas vezes nós precisamos de alguma coisa em nossas vidas? Como Tomé. E sabe quem sabe o que você precisa na sua vida? Jesus sabe o que você e eu precisamos na nossa vida. Mas se nós somos negligentes, nem sequer vir para o culto, então não devemos ficar surpresos quando estamos em falta em alguma coisa. Como estamos espiritualmente fracos, desnutridos, sem direção, a resposta está aí. Não seja um ouvinte negligente ao faltar cultos. Mas se faltou um culto por algum motivo, tipo está preso, morreu, foi atropelado, motivos que são passíveis de faltar o culto. Tá? Ouça depois, claro. Mas não diga, não estou afim de hoje não, depois eu sou. Não faça isso, é negligente, é indiferente. É desprestigiando Cristo. Atos capítulo 20, mais uma vez. Estava em Atos 20, ainda em Atos 20, olha no versículo 7.
O ouvinte negligente pode ser o selo por não vir ao culto, e o ouvinte negligente pode ser também por vir ao culto, preste bem atenção, mas não prestar atenção. Não é, Júnior? Vir ao culto. Eu vim, pastor. Amém. Mas prestou atenção? Olha o que fala aqui o versículo 7 de Atos 20. E no primeiro dia da semana, que é o quê? Qual o primeiro dia da semana, mais uma vez? Domingo. E no primeiro dia da semana, ou seja, era culto, ajuntados, congregados, os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. Ele pregava, gente. Eu estou falando com vocês, eu estou pregando, tá? Falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. É bíblico pregar até a meia-noite, gente. Nós somos uma igreja bíblica, tá? Então se preparem. O culto vai até meia-noite, estou brincando. Mas Paulo pregou até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Primeira coisa, vamos entender aqui. O que é o cenáculo? O cenáculo, hoje não é comum na arquitetura da nossa cultura aqui, mas naquela época, aliás, até hoje no Oriente Médio, é muito comum as casas, elas têm um jardim, já quando uma casa tem jardim, é na frente ou atrás, naquela área não. O pátio, o quintal, o jardim era no meio da casa, e a casa era edificada ao redor. Então você tinha uma porta grande, ia todo murado, todo fechado, o muro externo, tá? E você entrava então no pátio, tá? E os quartos, os cômodos, e tudo seria ao redor daquele pátio. Tá? E no centro teria uma espécie de uma área, um quintal, um jardim, enfim. Quando a casa era maior, então podia ter 2, 3, 4, 5 andares. Aquela área central, aquele átrio que era aberto, aquilo é chamado de cenáculo. Então, Paulo aproveitou aquilo, ele ficou naquela área, e nas portas e janelas dos cômodos ao redor, as pessoas ficavam na janela ouvindo Paulo pregar. Então é como se fosse, qual o nome? Em inglês é balcony, seria, alguém me ajuda, obrigado pela não ajuda, mas seria como uma espécie de arquibancadas, pronto, arquibancadas ao redor, tá? Aqui no cenáculo. Então, esse jovem Eutico estava no terceiro andar, certo? E como todo mundo sentado, se encostado, olhando para a janela, e ele dormiu. Pode ser muito confortável dormir aqui, porque ninguém vai cair, ninguém vai passar do chão. Mas quando você está no terceiro andar, sentado na janela, e você dorme, é complicado. Eutico caiu e morreu. Tá lá, foi levantado morto, ou seja, quando foram ver levantar ele morreu. Estava morto. Isso aqui é sono. Você lê a história, Paulo orou e ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. Mas entenda, ele dormiu. Quando você dorme num culto, você pode morrer. Tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos construir um terceiro andar aqui na frente. Para quem dormir no culto, vai ser carregado até o terceiro andar e lançado. Sabe por quê? É Bíblia, é bíblico. Quem dorme no culto deve ser lançado no terceiro andar. Pronto, agora ninguém vai dormir mais. Não que ninguém durma, claro, é impossível. O pastor fazendo uma zoada aqui, quem pode dormir? Enfim, aqui nós temos um mau exemplo de Tomé, aqui temos um mau exemplo de Eutico. Eutico dormiu. Está prestando atenção? Não. Ele não estava muito ligado no culto. Tem gente que dorme, outros conversam. Né? Irmãs da creche lá em cima, elas conversam, não tem ninguém conversando hoje, mas algumas conversam. Outras pessoas nem dormem nem conversam, mas estão pensando no jogo, estão pensando amanhã no trabalho, estão pensando... A mente está 1000 milhas daqui. O pastor pregou o que semana passada?
Não sei, eu fui para o culto. Foi ótima mensagem. Foi o quê? Lembro não. Por quê? Não estou prestando atenção. O corpo está aqui, mas o espírito está longe, foi arrebatado ao terceiro céu. Qualquer um desses é você ser um ouvinte negligente. Você não vem para o culto, e se vem, não presta atenção, dorme, cochila, está distraído, está pensando no que vai fazer, que devia ter feito, no que, de ontem, de hoje, de amanhã, não está ligado, não está aqui. Isso é ser um ouvinte negligente. No louvor, não seja negligente, ouça e pense no que você está falando. Eu já falei isso inúmeras vezes. Como parte do seu devocional, pegue, enquanto eu cristão, abra qualquer hino, não entende não, abra, e leia. Não vai cantar não, para assustar os gatos e perturbar os vizinhos. É só ler. Aqui, ó, abri um aqui, ó, deixa eu ver. Certeza, por mim sofreu o Salvador, glória, glória, meu Jesus. Louvai comigo o Redentor, glória, glória, meu Jesus. Os meus pecados carregou e sobre a cruz me resgatou. Eu sei que perdoado estou e com certeza ao céu eu vou. E quando a luta aqui findar, no céu de luz, eu vou cantar. Gente, sabe o que é isso? Isso é uma bênção. São palavras que edificam o espírito. Então, quando louvamos, vamos ficar só. Não seja negligente. Quando o canto especial é cantado, ouça, preste atenção no que você está ouvindo, no que você está cantando. O louvor não é uma parte opcional do culto. Eu vou chegar 20 minutos atrasado, porque é só louvor mesmo. O importante é a palavra. Gente, o louvor me prepara para ouvir a palavra. Louvor não é encher linguiça, assim como igreja não é para encher linguiça, não é para preencher um tempo que, bom, domingo tem que ir para a igreja, vamos para a igreja. Não. Tem um propósito, tem um motivo, tem um porquê. Não seja negligente, não seja indiferente, preste atenção. Não distraia as pessoas ao seu redor. Fica... Não se distraia e não distraia as pessoas ao seu redor. Se o que nós fazemos aqui na igreja durante o culto não é importante, então não preste atenção. Mas se é importante, preste atenção. Se for para vir para não prestar atenção, se for para vir para dormir, para ficar distraído, ficar pensando, eu pergunto com toda sinceridade, eu não quero que ninguém deixe de vir para o culto, mas não é melhor dormir em casa. Não ficar em casa pensando em outras coisas. Não veio para o culto? Então, seja um ouvinte não negligente, seja um ouvinte presente, preste atenção. Porque é importante. É importante. Se a gente vem para o culto para bater ponto, para brincar de espiritualidade, está errado. Vem para o culto para ficar olhando os varões e as varoas, está errado. A gente vem para o culto como um encontro social, bate-papo, está errado. Não há nada de errado em ter comunhão. Como eu sempre digo, faz parte do culto. A comunhão dos irmãos faz parte do culto. Então, não precisa sair correndo quando acabar o culto, faz parte do culto. Mas esse não é o motivo. O motivo é para ouvir. Para ouvir. João 4,23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Vamos estar aqui na igreja em espírito e em verdade, não só fisicamente, de mentirinha, só para enganar os bobos. Não, vamos aqui de espírito e verdade, porque é assim que nós podemos adorar o Pai. A nossa própria presença aqui é uma adoração a Deus, é uma exaltação, é colocar em prioridade, exaltar a nossa vida. Eu tenho que estar aqui e tenho que estar aqui em espírito e em verdade. Ah, pastor, mas Paulo pregou por muito tempo, até meia-noite, então não reclame quando eu prego. Ah, eu nunca preguei até meia-noite ainda, mas nunca descarte, nunca diga não. Dicas para não dormir no culto. Sentar no terceiro andar da janela. Tá? Uma dica muito importante. Segunda, descanse. Como assim, pastor? Descanse. Não fique
até 3 da manhã na internet, no YouTube, na televisão. Descanse. Ah, pastor, eu estou trabalhando. Está trabalhando muito. Se você está trabalhando, ou se divertindo, ou qualquer coisa, ao ponto de você estar exausto para dar atenção a Deus, você está fazendo isso demais. Está trabalhando demais, estudando demais, se divertindo demais. É demais. Nós temos que nos assegurar que nós vamos dar a devida atenção a Deus. Isso é adoração. Isso é louvor. É você colocar Deus em prioridade ao ponto que você vai fazer tempo e energia e o esforço para estar aqui, e estar aqui em espírito e verdade, e não estar aqui... Está demorando, hein, pastor? Vocês não viram nada ainda. Está demorando, hein, pastor? Isso é espírito e verdade. Acaba não o culto hoje, é? Isso é estar aqui em espírito e verdade. Não, isso é ser um ouvinte negligente. Não está ouvindo, está querendo que acabe o quanto antes possível, porque eu tenho que fazer, estou muito ocupado. Eu tenho coisas para fazer, lugares para estar. Ouvinte negligente. Tenhamos cuidado. Tiago capítulo 1. Não seja um ouvinte negligente, não prestando atenção aos cultos. Tiago 1, 25. Como ser, ou o que caracteriza um ouvinte negligente? O primeiro é faltar ao culto, o segundo é não faltar ao culto, mas não está aqui em espírito e verdade. Está com a mente em outro lugar. E por último, vamos ver o negligente, o ouvinte negligente em não obedecer. Olha o que fala o Tiago 1, 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Então veja bem, tem gente que vem para o culto, tem gente que não vem para o culto. Tem gente que vem para o culto e preste atenção. Tem gente que vem para o culto e não preste atenção. Tem gente que vem para o culto, preste atenção, ouve, mas não cumpre. Vê a progressão? Tem quem não vem, tem os que vêm, mas não ouve, e tem os que vêm que ouve, mas entra por aqui e sai por aqui. Ouve, mas não faz. É ouvinte, mas não é cumpridor. Você pode falar, berrar, desenhar, dançar, pular. Não vou fazer. É um ouvinte negligente, indiferente. Olha o que fala aqui. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece da sua... Ou seja, ele entra e sai e não fez diferença, ó. Nenhuma. Ele sai do mesmo jeito que entrou. Por quê? Ele já decidiu, eu não vou fazer isso. Deus me disse, me impressionou, me guiou, me direcionou a fazer isso, mas eu não vou fazer. Eu não ia fazer quando eu cheguei e eu não vou fazer quando eu sair. Ouvinte negligente. Se ouvem e não cumprem, ou decidem não cumprir, logo vão esquecer. Não vão guardar, não vão engavetar, não vão armazenar. Por quê? Porque não vão fazer. A decisão já é tomada. Por isso que temos nessa igreja o apelo. O apelo é quando nós decidimos. Não, Deus falou comigo isso, eu devo fazer assim, assado, bababá. E você decide, toma uma decisão. Ah não, depois eu faço isso. Tu vai esquecer. E você não tomou aquela decisão aqui no culto, por um motivo. Você não vai, você não quer. Eu não quero me comprometer. Depois eu vejo isso. Esse depois vira nunca. Por quê? Ouvinte negligente. Não ouvem e não cumprem. E qual o resultado? Não recebem as bênçãos de Deus. Olha o versículo seguinte, o último que nós lemos, o 25. Aquele porém que atenta bem, isso aqui é Tiago 22, 25, é a sequência. Tá? Aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Uau! Então quer dizer, se eu ouço e não cumpro, eu não vou ser abençoado naquilo que eu faço. Mas quando eu ouço e cumpro, quando eu não sou um ouvinte esquecido,
eu vou ser abençoado no feito. Então é como Tomé, ele perdeu porque nem foi. Outros perdem porque vão, mas não prestam atenção. Outros perdem do mesmo jeito porque vão, escutam, mas já decidiram, eu não vou fazer, eu não vou cumprir. Ele não será abençoado no que faz. Agora, deixa eu perguntar para você uma coisa, você quer ser abençoado no seu feito? Você quer ser abençoado naquilo que você faz? Você quer ser como aquela árvore plantada ao rio, que cresce, sofrendo murcho e dá seu fruto ao seu tempo? Você quer isso? Então seja um ouvinte, não negligente, um ouvinte que preste atenção, um ouvinte que ouve e faz, um cumpridor da palavra, e não apenas um ouvidor. É muito bom que você ouviu. Outra coisa, você não pode cumprir se você primeiro não ouvir. Você vai cumprir se você ouvir. Você vai ouvir se você vier. Mas tudo começa com ouvir. Você tem que vir para ouvir, para receber, para fazer. Então é importante vir, é importante ouvir. É importante vir em espírito e em verdade. Mas é importante ouvir, mas não é só vir e ouvir. Tem que ouvir e fazer, cumprir, obedecer, seguir. Para ser o quê? Para ser abençoado. Para ser abençoado. Deixa eu esclarecer aqui algo muito importante. Tem muita gente, muito crente, que é negligente porque obedece parcialmente. Essas pessoas gostam de adaptar a palavra. Então Deus falou assim, mas vamos fazer desse jeito aqui. Eles querem adaptar. Eu não sei contar você, mas eu acredito que essa palavra de Deus aqui não precisa ser adaptada a nada. Pelo contrário, nós que devemos nos adaptar a ela, e não ela a nós. Então, a pessoa que acha que é a Bíblia que tem que se adaptar a mim, ela vai obedecer parcialmente. Parcialmente. Eles sabem o que devem fazer, mas decidem melhorar o que Deus diz. Eles vão atualizar, melhorar, dar uma nova versão. Você não pode melhorar o que é perfeito. Nunca tente misturar o que Deus manda com o que você quer fazer. Eu te garanto, a maioria das vezes o que Deus levar você a fazer não vai ser o que você quer fazer. Mas algo interessante acontece quando você obedece, quando você começa a fazer o que Deus manda, aí vem a vontade. Aí você vai querer fazer. Primeiro a gente obedece, depois vem a vontade. A gente tem que fazer o contrário. Quando der vontade, pode ver, ó, quem nunca perde o culto é alguém que nunca perde um culto. E quem perde o culto, sempre perde culto. Por quê? Porque quem vem, está chovendo, está nevando, está caindo, tem leão na rua, ele cria um hábito. Por razão do costume. Lembra que lemos lá em Hebreus? Por razão do costume, é um hábito. Esse é um hábito, costume. Nunca dá certo misturar as coisas de Deus. Os planos de Deus são perfeitos. Se você acrescentar o subtraído perfeito, não é mais perfeito. Perfeito é na medida. Não tem nada mais, não tem nada menos. Tem gente que obedece em parte, naquilo que gostam, querem, acham, o que é conveniente. Mas lembre-se de uma coisa, obediência parcial é desobediência. Eu vou dizer uma palavra perigosa aqui, ela começa com I, com B, tem I e acaba com nário. Tá? Mas obediência é assim, ou é ou não é. É como gravidez, ou tá ou não está grávida. Você não pode estar um pouco grávida. A Michelle agora não está mais grávida, mas semana passada ela estava grávida. Foi assim, ó. Uma coisa ou outra. Então, obediência parcial é desobediência. Obediência retardada, obediência atrasada é desobediência. Se eu dar uma ordem para o seu filho, fulano, faça isso. Vou já.
É obediência a isso? Daqui a 5 minutos. Ok, então aqueles 5 minutos você está em desobediência. Não tem meio termo. Ou você obedece, ou você não obedece. Acabou-se. Então, você obedecer parcialmente, ou quando você tiver afim, seja lá quando for, é obediência do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Nós não escolhemos o como e o quando da obediência. E o ouvinte negligente, ele é justamente isso. Ele vai ouvir do jeito, ele vai cumprir do jeito e quando ele bem entender. Então não seja ouvinte negligente ao desobedecer a palavra ou querer adaptar, misturar a palavra de Deus. Por quê? Porque custa caro. Custa caro. Ser um ouvinte negligente custa muito, muito caro. Nós temos o exemplo de Tomé, o exemplo de Eutico, pessoas que pagaram caro pela sua desobediência. Devemos ouvir com diligência. Diligência quer dizer aplicar grande interesse. Grande interesse. Hebreus 5:11. Vos fizestes negligentes para ouvir. Note bem. Vocês se fizeram negligentes. Foram vocês. Não cabe ao pastor, não cabe a ninguém fazer de você um ouvinte diligente. Um ouvinte interessado, cuidadoso. Ser um ouvinte negligente ou diligente é a nossa responsabilidade. E de mais ninguém. E quem vai colher os frutos ou não, somos nós.